Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Mais Que Imóvel. E você aí, ó, já quero aproveitar a oportunidade, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e ao final, se quiser deixar o seu comentário, que a gente vai responder para todos vocês. Hoje é um dia especial, porque eu vou ter o orgulho de bater um bate-papo com uma pessoa que eu conheci através das mídias sociais e que hoje tem uma super parceria. Ele é meu mentor, um dos players do mercado imobiliário, Ricardo Martins, mais conhecido como Rica Martins. Prazer, Rica, por estar aqui no nosso podcast, né? Por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, cara, é uma honra estar aqui. E isso é do seu tempo, né, para estar aqui com a gente. Eu queria aproveitar essa oportunidade também para você falar um pouquinho onde o Rica nasceu, a sua história aí pessoal. Fala um pouquinho pra gente quem é o Rica Martins fora do profissional. Então tá, vamos lá. Aproveitando e também falando que eu tava de férias e eu só vim porque é você. Obrigado. Eu tava na praia com a minha família, eu ia até domingo. Eu falei, eu vou antecipar um pouquinho, eu vou aproveitar e marcar uma outra reunião em São Paulo e eu vim por você. Eu estou me sentindo muito importante. Eu que gostei muito quando você me falou disso e fez o convite, gostei bastante. E para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Martins, sou conhecido como Rica Martins. Meus amigos me chamam muito de Rica, aí ficou mais fácil, acabei ficando conhecido por isso. E hoje na internet, se você me procurar, Rica C. Martins, né? Que aí você encontra em todas as redes sociais. Bom, eu tenho 33 anos, nasci no interior de São Paulo, São Roque. Conhece São Roque? Conheço. Nasci lá, tive minha infância inteira lá, uma cidade muito pequena, só que ao mesmo tempo uma cidade muito lotada, por ser perto ali de São Paulo, o eixo, né? São Paulo, Campinas e tudo. Então fui criado ali, mãe solteira, 3 filhos, então sempre fui criado para dentro do portão. Minha mãe sempre fez questão aí de manter os filhos tudo embaixo da asa da galinha, sabe? Uhum. Então sempre cuidando tudo ali perto e tal, e a gente foi crescendo naquela cidade. Sou do interior, nasci em sítio, mato, aos poucos fui me envolvendo com essa questão da natureza, e aí, uma informação que talvez você não saiba, eu fui fazer biologia. Caramba, essa eu não sabia. Essa é nova. O mercado imobiliário para biologia, você vai ver que os pontos, eles... Tudo a ver. Eles não... interessante, porque hoje eu desenvolvo gente, né, trabalho com desenvolvimento humano e tal. Depois as coisas se conectam, porque muita coisa que eu aprendi lá atrás sobre biologia, hoje eu uso muito em palestra, em desenvolvimento de gente e tudo mais. Mas nessa época, cara, eu tava entrando, né, eu passei a minha infância inteira em São Roque, sítio, interior, sem muita perspectiva de vida. Sempre fui um cara ambicioso, então desde pequeno sempre quis fazer alguma coisa a mais. Eu não queria ter que passar a minha vida em São Roque, nada contra, mas atrás de um balcão de uma loja. Então, na minha adolescência, eu tive algumas oportunidades de trabalho, de emprego ali, e eu me vi ali atrás de balcão de loja, me vi atrás ali, eu já fui motoboy, já fui entregar marmitex, eu já trabalhei em estacionamento de prédio. Então, assim, na cidade, eu não via muita perspectiva de crescimento, né? Então, desde pequenininho, eu já começava a pensar, cara, como é que eu vou trabalhar? E a minha mãe ali, mãe de 3 filhos, solteira e tal, ela também sempre foi uma empreendedora, corretora de imóveis até hoje, então tem mais de 10 anos aí também na profissão. Que legal. E eu que levei ela para a profissão, depois mais para frente, a hora que eu entrar no mercado imobiliário, eu conto essa conexão. Legal. Mas a minha mãe corretora de imóveis até hoje, sempre empreendedora, e aí eu comecei a perguntar algumas coisas para ela, e eu comecei a querer empreender quando pequeno. E aí eu me lembro de eu pedir para ela fazer coxinha para mim, e aí eu com um amigo ali, eu ia batendo de porta em porta e vendendo coxinha. Então, já vim de coxinha, de porta em porta, já fui trabalhar no camelô, vender CDs na época das piratarias. Da pirataria. Não façam isso em casa. É importante essa parte. Fazer uns disclaimer, né? No meio assim da gravação, não faça esse tipo de coisa. Talvez eu vá dar algumas dicas aqui que não é para as pessoas fazerem. A gente tem que fazer. Então eu já vendi coxinha de porta em porta, já vendi CD no camelô, eu trabalhei com frentista em posto de gasolina. E aí, a minha conexão com a biologia, quando eu começo a querer ir para a biologia, é porque eu volto uma conexão com um primo que fazia muito tempo que eu não conversava. E aí, esse primo mais velho, então a referência também, né, de uma pessoa mais velha na família, eu começo a fazer biologia. E aí, eu fazendo biologia, venho trabalhar em São Paulo, no Instituto Butantan, para fazer
análise de células, de micro-organismos, serpentes, animais peçonhentos. Olha que doideira, né? E isso aí foi acontecendo, cara, justamente olha como que são as coisas. Hoje eu sou formado em programação neurolinguística, minha parada é gente, minha parada é desenvolvimento humano, de cérebro e tudo mais. E hoje, para mim, muita coisa faz sentido no meu histórico de vida olhando de fora, porque antigamente não fazia sentido. Então, minha infância, ela foi uma infância legal em algumas partes, mas muito complicadas em outras partes. Primeiro, eu tenho uma condição que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Difícil para mim algumas coisas. O aprendizado para mim tem que ser muito legal, eu tenho que estar muito envolvido, porque senão, cara, eu desapego. Eu repeti 3 vezes a 5ª série, velho. Eu não queria aprender matemática. Caramba. Matemática é uma parada para mim que fala, não, isso aqui é uma merda, cara, não quero aprender, não vou usar isso aqui. E aí eu não aprendia, e eu fiquei 3 vezes na 5ª série para ver se eu aprendia o raio da matemática. Até hoje não sei, não sei fazer conta. E aí trabalha com comissão e tal. Enfim, sempre tem alguém melhor que você. Mas aí, cara, como eu tô falando, né, foi muito legal e hoje eu consigo ver várias coisas na minha infância que marcaram hoje o profissional que eu me tornei, mas por conta de problemas na infância. Uma coisa que me marcou muito, me marca muito, eu descobri depois de 2 anos de terapia, é a questão do propósito. Propósito é muito relacionado com a dor, sua maior dor, seu maior problema, quando você descobre isso, vira seu maior propósito. E o meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos de idade. Então pensa, uma criança, eu tenho um filho de 7 anos, eu consigo olhar para ele e consigo ver que ele tem consciência do mundo. Hoje, se eu for embora, o moleque vai quebrar na vida. Tipo, vai ser a pior coisa para ele. Uhum. Isso aconteceu comigo. 4 anos de idade, um dia eu abri a porta e falei, pai, cadê meu pai? Cadê meu pai? E minha mãe, eu lembro dela chorando, tentando explicar para mim que meu pai tinha ido embora. E nunca mais vai voltar. Cara, isso para mim foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Isso me persegue até hoje. Isso é uma coisa que aqui dentro sempre falta alguma coisa. Tanto que a minha conexão com Deus ela aconteceu depois de 33 anos de vida. Porque, para mim, Deus, figura paterna, são basicamente coisas semelhantes. Uhum. Então, isso aqui para mim, quando eu descobri que meu pai foi embora, a culpa era minha cabeça, eu desenvolvi uma série de problemas psicossomáticos. Você se culpou pela morte do seu pai? Pela morte não, pela ida embora. Ele não morreu, ele foi embora. Sacou? Me abandonou. Entendi. Eu culpei que o problema, na minha cabeça, era eu. Ele tinha ido embora por minha causa. Entendi. Então, na escola, cara, piorei absurdo. Então, eu brinquei, né, como sabia a matemática, mas isso também tinha uma questão muito ligada ali. Não conseguia prestar atenção na escola, porque, chegar em casa, meu pai não estava lá. Todo mundo tinha pai. Os amigos tinham pais. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, sempre tava fora. Cara, isso foi assim na minha vida, uma desgraça a vida inteira. Fui crescendo com isso. Isso foi... A ferida foi ficando aberta durante muitos anos. E aí, tudo eu fazia essa comparação. Então, tava lá trabalhando com frentista e posto de gasolina. Porque eu não tinha oportunidade. Porque meu pai não me ensinou. Porque meu pai foi embora. Então, todos os problemas da minha vida... eu fui colocando na questão de que um dia eu fui abandonado. Isso virou um grande problema na minha vida. Por quê? Porque eu deixei isso acontecer. Eu, como criança, também sem ali muita experiência de vida, eu fui deixando isso acontecer. Então, todo o problema da humanidade era porque meu pai foi embora. E eu peguei isso e fui vivendo com isso. Tanto que teve fase da minha adolescência que eu fui para um caminho muito errado, eu fui para um caminho muito tortuoso, porque eu estava tentando ser alguém e aparecer com alguém, com os meus amigos que tinham mais dinheiro do que eu, naquela condição. Entende? E aí quando eu falei, né, que, eu segui os passos do meu primo, num primeiro momento, é porque dentro da minha família eu não tinha referência masculina. Então quando eu olhava para o meu tio bandido, meu avô foi achado na lata do lixo. Meu pai foi embora. Eu não tinha ninguém. Minha mãe era meu pai e minha mãe. Minha avó me criava ali junto. Minha tia que me dava ali atenção quando minha mãe estava trabalhando faxina no caso dos outros. Eu não tinha referência masculina. O que eu fiz? Apareceu meu primo. Cara, o que você faz da vida? Legal, ele apareceu com um Celta uma vez. Nossa, que legal, eu tenho um Celta. 4 portas? 4 portas. Falei, quero ter um Celta também, velho. A hora que ele aparece com o Celta, a gente trocando ideia e tal, cara, o que você faz da vida? Porque eu já repeti 3 vezes a 5ª série, eu não tenho mais futuro, né? Com você quando eu crescer.
Eu sou biólogo, né? Então estou estudando biologia e tal. Como é que faz para ser biólogo? Aí ele me falou, eu já gostava um pouco de bicho, foi criado no sítio, aquela coisa toda. Me falou como que fazia para ser biólogo. Mãe, quero ser biólogo, pagar uma faculdade para mim. Ela ferrada, quebrada, sem dinheiro, fazer faxina na casa dos outros. Cara, é isso que você quer, filho? Não, meu sonho é ser biólogo. Nossa, eu vou ser o melhor biólogo que existe. Fiz um pitch de vendas para minha mãe, convenci ela, e ela foi lá e começou a bancar para mim a faculdade. Fez o pitch direitinho. Veio comercial desde pequeno, cara. Eu sempre tive que me vender. Até quando eu não tinha pai, eu chegava pra diretora e falava, não fiz aquilo porque eu não tinha pai. Aí a diretora ficava com dó de mim. Então, assim, sabe? Também usei isso a meu favor, não vou negar aqui que eu, né? Ainda fui usando isso. Então, quando eu fiz o pitch de venda pra minha mãe, ela comprou a ideia e começou a pagar a faculdade pra mim. Aí eu acho que com 17, 18 anos, devo ter entrado na faculdade nessa época. E aí eu fiz supletivo, tá? Só pra deixar registrado, porque quem gosta de fazer conta, fazendo as datas, fala, não tá batendo a data na cabeça, é uma doideira mesmo. Mas aí eu fiz supletivo pra acabar logo o trem e entrei na faculdade de biologia. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer biologia, preciso trabalhar. Primo, me arruma um estágio em algum lugar? Arrumo. Trabalho no Butantan. Aí foi me arrumou um estágio pra mim no Butantan. Ganhar R$300 por mês como estagiário. Meio período. Saía de São Roque, vinha com ele de Celta às vezes pra São Paulo. Aí a gente trabalhava no Butantan, saía na hora do almoço, comia rápido, e aí eu arrumei um emprego no ABC, na região do ABC, uma das maiores redes imobiliárias do país, que é a Brasil Brokers. Nessa época, 18 anos, mais ou menos, 19 anos, que eu entrei no mercado imobiliário. Fazendo faculdade de biologia, comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Mas, nesse momento de biologia, eu fiquei 4 anos lá, quase me formei, mas saí antes, percebi que eu não ia ficar rico naquele negócio. Aí eu saí, falei, cara, não é isso que eu quero. Mas nesse período eu comecei a dar aula, então fui professor de ciências, fui professor de biologia, fazia mó rolê, sabe? São Roque, São Paulo, Itu, estudava em Itu na época, na CEUSP. Então fazia esse eixo o tempo inteiro, sabe? Mó rolê assim. E aí nessa época eu comecei a dar aula, ciências e biologia, e cara, eu comecei a gostar de dar aula. Só que eu não sabia, porque eu abominava dar aula. Olha que louco. Eu falei assim, ó, eu vou me formar como biólogo, porque eu queria ser aqueles caras, sabe aqueles, tipo Richard Rasmussen? Os caras doidão, né, que entra no mato, cabeludo, tatuado. Eu falei, eu quero ser esse cara, pesquisador de bicho, cobra peçonhenta, sair com uma cobrona, assim, ó. Era isso que eu queria. Então a minha vontade era isso. Aí descobri que era muito difícil, cara. Tipo, você tinha que sair do Brasil, não tinha condição financeira. Eu falei, nossa, já comecei a broxar. Eu falei, não vai ser isso. Aí lembro que a gente foi pedir um aumento lá pro diretor do Butantan. E aí, tipo, imagina, não, vai dar aumento daí. O cara acabou de conversar, vai dar aumento nada. E eu fiquei lá, velho, né? Ganhei R$300. Aí eu falei, bom, tem que começar a fazer outra coisa da vida. Aí antes, na verdade, de entrar no mercado imobiliário, um pouquinho antes, eu tava lá depressivão em casa. Não lembro que época, mas foi essa época fazendo biologia e tal. Puta, cara, não ferrou, né? Vou ter que virar professor de escola, dar aula no estado, tal. Já tinha lá uma grade de aulas e tal. Mas não vai dar pra ganhar grana, cara. E eu, queria ganhar grana, né? Eu tava um dia lá na sessão da tarde, lá, depressivo, acho que era um dia de folga, não sei porque eu tava em casa essa hora. Mas tava lá, aí passou na televisão um filme do Jim Carrey. Não sei se você assistiu Os Pinguins do Papai. Não, esse não. Ah, assisti. Ele é corretor de imóveis. Assisti. Aí, cara, eu tava lá assistindo, tá passando a sessão da tarde, não tinha Netflix antes, não dá pra passar, né? Tava lá passando, né, na sessão da tarde, Os Pinguins do Papai. Eu falei, cara, vou assistir esse negócio. Eu tava depressiva essa época, eu tava meio que pensando mesmo no meu futuro, o que ia ser no meu futuro, o que eu ia fazer. Aí fazia referência com as pessoas que estavam do meu lado. Aí na faculdade mesmo, comecei a fazer referência com as pessoas que estavam lá, e todo mundo migrando para a área docente, começaram a dar aula para poder fazer uma grana. E aí você conversando ali e vendo a realidade, e vendo o Richard Rasmussen na televisão pegando bicho, eu falei, cara, eu acho que a realidade aqui é essa. Eu acho que eu vou ter que ser, né, professor, né? E eu não queria, cara, De jeito nenhum eu não queria ter que dar aula, ter que lidar com um aluno, com um adolescente, mas eu acabei indo, acabei fazendo isso, acabei um tempo lá dando aula. Só que foi interessante, porque nesse momento que eu estava ali em casa, assistindo esse filme que apareceu ali, apareceu um filme legal, falei, vou assistir, vou dar umas risadas aqui para esquecer um pouco dos problemas. E aí esse cara, ele era um corretor de imóveis. O Jim Carrey faz um papel de corretor de imóveis e ele é super bem sucedido, né?
E aí ele andava lá em Nova York com sobretudo, e bonito, chique, aquele apartamento gigante, uma secretária do lado dele. Falei, cara, eu quero ser isso quando eu crescer, né? Como é que faz para ser isso? Onde que faz uma faculdade para isso? Eu não tinha ideia que era corretor de imóveis. Nunca tinha tido contato, nunca tinha tido, sei lá, não conhecia a profissão. Aí eu entrei no Google e mandei lá, esperei o computador ficar depois da meia-noite, que na época era internet de escada. Lembra, né? Lembro. Sala do UOL, bate-papo, você quer tecer comigo? Aí eu falei, já que tô aqui, vou pesquisar o que é corretor de imóveis. Pesquisei e tal, e aí no Google apareceu lá alguns contratações, né? Contrata-se, corretor, tudo mais. Vou mandar uns currículos e tal, começar ali. E aí eu falei, nossa, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, passei numa entrevista, você me chamar pra trabalhar em São Paulo. Mal eu sabia que chamavam todo mundo, né? O cara tinha 2 dentes na boca, falava, oi, quer ser corretor? Qualquer um. E eu acho, nossa, me chamaram na entrevista e tal. Aí eu peguei minha moto, uma motinha que a mãe tinha me dado, assim que eu tirei carta, ela me deu uma motinha sem documento na época ainda, que era o que ela podia dar. Não façam isso também. Não façam isso pode. em casa. Tem muita coisa aqui que a gente já fala, não pode fazer, mas eu dava sem documento também, era mais uma coisa que eu fazia. Sem grana, dura, a gente tem que fazer o que dá. E aí vim para São Paulo, vim aqui no ABC, fiz entrevista na Brasil Brokers, passei na entrevista. Nossa, falei, estou muito foda. Pode falar foda aqui? Eu sou muito foda, mesmo. Essa entrevista, agora sou um corretor de imóveis. E aí, tinha um problema. E agora, como que eu vou trabalhar? Estudava em Itu, fazia faculdade lá. Trabalhava no Butantã, meio período. Morava em São Roque. E tinha pego umas aulas para dar em Cotia, ou Vargem Grande, Paulista. Nossa, aí eu comecei a colocar na agenda, velho. Então tinha vez que daí eu falei com o meu gerente lá, como é que tava a situação. Ele falou, você pode começar vindo umas 2 vezes por semana, você vai trabalhar em plantão de vendas aqui, vai fazer oferta ativa e tal. E eu, beleza, vambora. Eu mó felizão ali, cansado pra caramba, essa rotina. São Paulo, São Roque, Cotia e tudo, doideira. E aí, quando eu comecei a trabalhar como corretor, foi um choque para mim de realidade. Porque eu tinha chegado no plantão de vendas, 200 corretores lá na mesa, então parecia bolsa de valores, a galera assim, todo mundo ligando com aquelas baiazinhas, né, desse tamanho aqui, um outro ali, um outro ali, um outro ali. E a gente com o telefone, ligando e fazendo oferta ativa. Então eu ligava lá, pegava um nome numa lista fria, né, que a empresa dava, ligava, alô? Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo aqui. Puta merda. Alô? Oi, tudo bem? Onde você pegou meu telefone e tal? E eu falei, cara, é isso, velho? É isso que é ser corretor? Mas beleza, fui indo, fui fazendo, fui marcando ali na raça. Falei, eu preciso ver como é que faz esse negócio. Daí, um certo momento, um cara que tá do meu lado, que sempre sentou ali, eu nunca nem reparei, que não olhava pra mim. Tipo, eu era mais novo ali, tinha 18 anos, 19 na época. Ninguém conversava muito comigo também, galera, nem tinha tempo pra nada, era uma doideira, que era um call center, né? Era um call center. E aí ele me cutucou, falou, brother, você não vai fazer nada? Deu, tipo, já meio, né? Assim, tô fazendo, porra, tô trabalhando aqui, e você tá meio, né? Falei, tô fazendo, velho. Ele falou, mano, o cara acabou de roubar seu cliente. Eu falei, como assim? Quem que roubou meu cliente? Ele falou, o cara que passou atrás de você. Você não acabou de ligar pra lista fria? Não falou, um cara não falou que vai comprar, acho que não era comprar, marcar uma visita com você, tem interesse? Você não anotou no seu caderninho? Então, na hora que você voltou, o cara já passou e já anotou, ele vai ligar, cara. E ele é tubarão, velho, ele vai ligar, vai marcar a visita, vai te passar pra trás. Eu falei, você tá brincando, velho? Roubou meu cliente assim, na caruda? Ele falou, você tem que tomar cuidado, que aqui é assim. Nesse momento, eu comecei a ver um problema, né? Eu falei, cara, tá menino do interior, criado pela avó, pela mãe, dentro do portão de casa, eu não tinha essa malícia. De repente eu tava lá, numa cidade, São Paulo, que eu não conhecia nada, prédio, uma selva de pedra, com um monte de gente ali ao meu redor, ligando que nem uns malucos, e o cara roubando o meu cliente. Falei, cara, como é que eu vou sobreviver nesse mercado? Aí eu lembro que na época, eu fui deixando de pegar algumas aulas, porque eu já estava começando a pegar aula no estado para dar, tal. Comecei a deixar de pegar umas aulas, comecei a faltar na faculdade, porque aí cada vez mais eu queria fazer aquilo, porque a realidade era assim, ó. Chegava em casa, pobre, 3 filhos, minha mãe trabalhava o dia inteiro, fazia faxina na casa dos outros, e a gente, quando ia comer, ela falava assim, olha, mãe, tô com fome, o que mais tem? Ela, 3 nuggets, um para cada um. Porra, mãe, tô com fome, é o suficiente. Essa palavra é o suficiente, ela me enoja. Tipo, é o suficiente.
Não, 3 filhos, cara, não dá. Aí chegava em casa, aí eu ia pra faculdade, bolsa de R$300 pra trabalhar no Butantan. Aí eu voltava, ia lá e via um fechando, 15 mil de comissão, 20 mil de comissão, 50 mil de comissão. Caralho, não é possível. Então, por mais difícil que fosse aquela entrada no mercado imobiliário, era a minha única chance. Era a minha única chance. E aí eu peguei, cara. Aí foi onde eu larguei a faculdade, quase 4 anos, acho que 3 anos e pouco, quase formando, abandonei a faculdade. E aí eu foquei no mercado imobiliário. Desde então, faz 14, 15 anos, né? Passei por corretor de todos os segmentos, plantão de vendas, locação, terceiros, todos os segmentos ali. Fui gestor comercial de uma das maiores imobiliárias do interior de São Paulo, tive equipe com mais de 20 corretores sob minha gestão direta, tive 2 imobiliárias. Eu acabo me pegando, virando professor de novo, né? Então aí eu comecei a juntar ali a questão da escola, daquele movimento que eu estava tendo, e aí hoje, né, eu não sou mais corretor atuante, eu não sou mais gestor, e engraçado que quando eu fui gestor, eu comecei a virar professor também. E aí depois eu já entro um pouquinho mais a fundo nessa história também, mas teve muito de professor no meu momento ali na entrada profissional. Mas aí eu saí de corretor, gestor, dono de imobiliária, e na pandemia eu acabei fechando minha imobiliária por conta de um aluno que era dono de imobiliária. Ele falou, pô, Ricardo, você dá treinamento para os meus corretores e os caras estão querendo trabalhar com você. Então começou a gerar um interesse de conflito. E aí, a partir daí, inclusive, foi numa palestra em Alphaville que você tava. Eu ainda mostrei, ela falou assim, a partir de hoje eu tô saindo da sociedade da imobiliária. Você lembra disso? Olha, que loucura, lembra? Eu projetei lá, mostrei o último contrato, Sim. falei, a partir de hoje eu tô saindo da sociedade imobiliária. Justamente porque eu não quero gerar esse conflito de interesse. Eu quero que o dono de imobiliária possa ter tranquilidade em me contratar, que eu vou treinar o cara, e não vou contratar o cara. Né? Uhum. Uma coisa legal, Rica, tá falando um pouquinho mais desse eixo de profissional, mas você falando um pouquinho da sua história ali no começo, você falando desse corretor ali que roubou o seu cliente ali do seu caderno. Fala um pouquinho mais sobre essa história que eu fiquei curioso para saber a continuidade disso. Cara, a continuidade é que continuou assim, velho. Não tem uma continuidade. Tipo, eu me aproximei um pouco mais dele, na verdade. Uhum. Eu vi que ele não era um cara tão durão assim, porque parecia que era um cara de pé, não olhar na minha cara, né, velho? Depois desse dia, eu comecei a cutucar mais um pouco ele, pedir algumas orientações. Acho que ele começou a se sentir um pouco mais útil também, começou a me dar algumas orientações ali e tal. Mas ela é muito foda, né, velho? Porque esse mercado, tudo que a gente vai pedir é 50. É isso. Então, cara, tudo. Não, então, brother, ó, você pode. O que eu faço com esse cliente, você acha? Pô, esse imóvel aqui, onde fica? Não, te ajudo, cara, mas é 50, né, Ricardo? Pô. E, cara, 50, pra quem não sabe, é 50% da comissão, velho. Não, mas eu vou tirar 50% da minha comissão só pra você dar uma informação. É assim que funciona em muitos lugares. Então, nesse momento, na verdade, foi um gatilho. Lógico que teve várias outras histórias nesse momento, sim, mas isso foi um gatilho para eu começar a me preocupar com o mercado. Porque eu percebi que ali era um mercado mesmo, né? Até estava numa reunião um pouco antes aqui, a gente falando, cara, você foi aprender a lidar com o veneno de cobra no Butantan e depois você foi lá mesmo no meio das cobras. Porque realmente, né, em muitos lugares, assim, cara, cobra comendo cobra mesmo. Só fazendo um adendo, assim, para quem não conhece muito o interno do mercado imobiliário, do qual a gente faz parte, o Rica começou na Brasil Brokers e eu comecei na maior empresa da Brasil Brokers, que foi a Abiara, né? Era uma grande empresa de lançamentos também, a sede era ali na República do Líbano, e hoje a realidade do mercado está mudando muito, né, Rica? Mas assim, geralmente os corretores iam lá, faziam uma entrevista, passava, fazia o curso do Cresce, tinha pouquíssimo treinamento ou treinamento nenhum, chegava num plantão de vendas e seja o que Deus quiser. Então eu também tive essa experiência o meu primeiro atendimento foi num plantão na Liberdade. Eu atendi uma família de investidor coreano e dentro do decorado o cliente falou para mim, nossa, quanto tem esse pé direito aqui? Eu pensei na minha cabeça, what? Que é um pé direito? Eu não sabia que era um pé direito. Então, e tem muito esse viés mesmo de
tubarão, é cobra, ninguém trabalha de graça. Você quer uma informação? Eu te ajudo, mas é 50. Então, o pessoal do mercado imobiliário em si, hoje, claro, algumas imobiliárias estão mudando, tem mais metodologia, processo, mas na nossa época, você tem 14, eu tenho 11 de mercado imobiliário. Era assim, era oferta de lista fria, então, só para você entender a dinâmica no mercado imobiliário, hoje a gente está ficando mais profissional, mas eu acho que ainda passos largos ainda para o mercado imobiliário ficar muito mais profissional, né? Então, você estava falando, só para também contextualizar, né, disso, eu queria dar uma deixa, porque é uma experiência nossa de mercado imobiliário, e que legal também que você comentou, né, que aí você voltou a ser professor, né, você começou a orientar pessoas de novo, que era uma coisa que te perseguia desde a sua juventude, né, e você não queria, e te perseguiu, né, e aí como é que foi esse trajeto, né, de histórico profissional ali, que aí você já está nichando, né? Você já começou a dar aula para profissionais ali do mercado imobiliário mesmo, né? Não, nesse momento ainda não. Na verdade, enquanto eu estava... Aí eu fui passando, os anos foram passando, eu trabalhei como corretor, né, em vários segmentos ali. Aí eu fui deixando cada vez mais a questão da biologia, né? Até que eu tranquei a faculdade, faltando ali um pouco menos de um ano para me formar. Eu fui deixando de pegar aula no estado, então eu fui trocando, né, ali o que estava acontecendo e fui ficando cada vez mais tempo no mercado imobiliário. Aí passava vários meses sem vender, como, né, quem está no mercado sabe como é, passava vários meses, e aí de vez em quando eu fazia uma venda. Aí entrava 10, entrava 12, entrava 20, aí acabava suprindo aquele tempo que eu ficava longe ali, né. E aí eu fui deixando cada vez mais, e aí sempre a questão, se dar foco em alguma coisa, eu fui largando e fui dando foco cada vez mais em me tornar um corretor melhor. Só que isso eu fui descobrir depois de muito tempo, assim, cara, que eu não gosto de vender imóvel. E agora é uma polêmica, né? Que, porra, polêmica, ué. Não gosto de vender, não gosto. Eu descobrindo que meu tesão, cara, era em ajudar o corretor a vender imóvel. Eu descobri isso depois de muito tempo. Eu vendendo ali, sofrendo ali no campo de batalha, aí eu fui promovido e virei gerente, e aí eu tinha, de repente, 20 corretores sob minha gestão direta. E aí de 20 corretores, cara, 3, 4 vendiam. A maioria pagava para trabalhar. Então, o que acontecia nesse ambiente era o seguinte, a cultura da empresa era uma cultura muito focada em meta, em número. Então eu, como gestor, eu recebi orientação da diretoria o seguinte: se o cara não vender em 3 meses, você manda embora e contratar outro, porque gente no mercado é o que mais tem. Isso é muito comum, né? Muito comum. E eu quando era corretor, eu sofri essa pressão nas reuniões. Pô, e aí, bateu a meta do mês, ó, tá chegando, o último mês vai acabar, olha, só falta um mês. Então, assim, era pressão muito grande, tanto que, cara, você falou até, né, antes da gente começar aqui, pô, você emagreceu, tal, emagreci 17 quilos, mas eu era magro a vida inteira, eu ganhei 20 quilos no mercado imobiliário. Porque, puta, só comendo fast food, uma reunião atrás da outra. Eu fui parar na UTI com 23/15 de pressão. Fiquei 7 dias na UTI. Meu Deus. Então aqui era doideira, cara. E as contas chegando, e as coisas tudo. E tipo, a comissão que não saía, o cliente que não aparecia, o proprietário queria baixar minha comissão. Tipo, era uma doideira. Então isso foi me levando para esse lance de, cara, não cuidar da saúde. Eu saí totalmente, esqueci totalmente de mim. Quando eu era gerente, eu ainda sendo orientado a resultados, o que eu tinha que olhar na minha sala com 20 corretores eram pessoas que vendiam ou não vendiam, eram números. Então, quando eu cheguei na imobiliária, que eu sonhava em estar lá, eu sonhava com aquele cargo de gerência, quando eu cheguei lá, eu detestei estar lá. Porque eu entendi que o trabalho do gestor não era de professor, e eu queria ensinar. O cara sentava aqui comigo, eu ia lá e começava a escrever estratégia de vendas, tal. Chegava na reunião com a diretoria e o cara fala: e aí, cara, esse cara vendeu? Cara, calma, brother, o cara chegou agora e precisa de uns meses. Não tem tempo, não. Então era assim, ó, na diretoria era, cara, demite esse cara, contrata outro, demite esse cara. Eu era RH, velho. Eu passava o tempo inteiro demitindo gente que não performava e eu passava o tempo inteiro contratando novos corretores. Porque a minha equipe tinha que ter 20 pessoas, esse era o número da empresa. Eram 10 gerentes, cada um tinha que ter 20, a empresa tinha 200 corretores.
Você acha que a empresa estava preocupada com quem não vendia? Claro que não. Não estava, eu estava. Eu sempre fui o cara eu sempre fui mais humano, eu não sei porquê. E eu acho que o lance, lembra do propósito que eu falei pra você no começo? Sim. Meu pai, eu descobri isso aí na terapia. Meu pai foi embora, eu não tive pai, não tive tio, não tive avô, não tive ninguém. Hoje, eu sou pai de muita gente. A terapia foi isso pra mim. Foi, cara, que forte isso. Meu propósito de descobrir qual que é. Minha maior dor virou minha maior virtude, minha maior missão de vida. Hoje eu tenho mais de 1.400 alunos no Brasil inteiro, cara. E aí você fala, porra, olha quanta gente que eu sento aqui, hoje eu tenho horário, né? O cara tá comigo, eu posso sentar e desenhar uma estratégia de vendas, pegar um detalhe que a gente fala assim, cara, vamos botar aqui, ó, esse detalhe pode colocar dinheiro no seu bolso. Então hoje eu faço isso com vontade, porque eu tô sendo pago, eu tô lá com o meu tempo 100% dedicado a isso. Lá atrás, quando eu era gerente, eu comecei a querer ser professor da galera, mas eu não podia. Então ser gerente pra mim acabou sendo um martírio. Porra, agora eu ganho menos que antes, porque agora eu não vendo. Dependo de uma galera que não sabe vender, ganho um percentual sobre as vendas deles e eu só tenho que chegar aqui e mandar embora, gente. Manda embora, contrato novo. Mas toda vez que eu começo a ensinar um cara, ele ia embora. Começar a ensinar um cara, porra, aí saiu 5 da minha equipe. Falei, pô, nem terminei de ensinar esse cara, já saiu 5. A dinâmica do mercado, ela era muito canibalista. Então, o diretor, né, o dono, ele tem que ter ali os gestores, então ele fica pressionando os gestores têm que ter aquela quantidade imensa de corretores, porque a ideia no final é, se eu tiver muito corretor, alguém vende. Se alguém vende, a empresa lucra. E se a empresa lucra, o dono ganha dinheiro. Exatamente. O dono sai de BMW e os corretores... Sai de ônibus. Basicamente assim. Se a gente for olhar hoje num plantão de vendas, se for lá, em qualquer plantão de vendas, você vai ver. Tem ali meia dúzia de gato pingados, fica lascado ali, comendo pão com mortadela no fundo do plantão, mas o dono do plantão chegando de Mercedes. Isso é o mercado, cara. É isso aí. Então, quando eu tava ali como gestor, meu lado humano, que tem a ver com o meu propósito, começou a gritar muito, cara. E aí, quando eu tava sentado com um corretor, eu não conseguia só fazer o papel de gestor e olhar número. Eu vi que esse cara tava sem comer, velho, pra estar ali. Eu vi que esse cara passava o dia ali com, às vezes, um marmitex. Às vezes nem isso. Nem isso. Às vezes o cara passava ali e ele tava 3 meses com o aluguel atrasado. Quando eu chegava em casa, velho, eu chorava pra minha esposa. Eu falava, cara, eu não sei o que eu tô fazendo ali. A coisa não tá fechando pra mim. Eu sempre quis estar ali. E até um dia, tinha um coach, né? A empresa até fornecia pra gente essa possibilidade. Eu tinha um coach ali de carreira. E eu era sempre o cara que chegava primeiro. A gente ficava até às vezes às 8, 9 horas da noite ali fazendo coach. Então, esse cara, ele era muito focado em ajudar a gente a entender quem que a gente era no rolê, sabe? Uhum. Então eu perguntava muito pra ele, o Wilson, falava, pô, Wilson, cara, me fala, né, o que eu tô fazendo aqui, velho? Às vezes eu nem sei o que eu tô fazendo mais aqui. E aí ele me falava, porque você quis estar aqui. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você quer na vida, porque você quis muito, não quis, pois está aqui. E você tem 20 caras aí pra você tomar conta. Então aquilo me marcou muito de forma positiva e negativa, porque tudo que você quer muito, você consegue. Toma cuidado com o que você quer. Mas por que positivo? Porque eu queria e eu consegui exatamente aquilo que eu estava querendo. Por que negativo? Porque eu não tinha mensurado muito bem o que eu queria. Não era exatamente o que eu queria. Sacou? A gente tem muito disso, né? Às vezes a gente olha para uma situação e fala, pô, quero chegar ali. Mas nem você tem clareza. Às vezes o objetivo de chegar ali, às vezes a motivação é a motivação errada. É dinheiro. É dinheiro. No mercado imobiliário tem muito disso. Eu recebi convite para ser gestor de equipe, eu não quis ser gestor de equipe. Porque eu entendi a dinâmica do mercado imobiliário, eu passei por cada um desses processos, cara, de ver corretor que andava com um sapato, a sola estava furada, entende? Eu, nos meus 2 primeiros anos de mercado imobiliário, eu andava de ônibus, cara, entende? E eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado imobiliário depois de 2 anos. Eu cheguei a vender tudo, só que a mania, o ambiente do mercado imobiliário, como você falou, ele gera isso também. Então, eu tive amigos que entraram comigo, que num primeiro lançamento que eles fizeram, venderam 7, 8 apartamentos, foi comprar Santa Fé, entende? Comprou Santa Fé, caiu no momento de vendas, depois teve que vender Santa Fé, ou seja, muito status, entende? Não é ser, é ter.
E eu não me preocupei, eu falei assim, olha, pra mim, eu falava pros meus amigos lá na Biara, eu falei, você vai me desculpar, mas corretor de imóvel, a única coisa pra mim que ele tem que financiar é imóvel. Eu vou comprar meu carro à vista. E enquanto eu não tiver o dinheiro para comprar o carro que eu quero à vista, eu vou andar de ônibus e tá tudo bem, cara. Eu tô nesse fluxo. E eu comprei meu carro à vista, o carro que eu queria. Inclusive, o primeiro carro que eu tive foi uma ideia, um carro comprado. Eu tinha alugado outros carros na época, né? Tive um Corsa Sedan, tive um Celta também alugado. Então, assim, o ideia foi meu primeiro carro, cara. E aí eu comprei da minha tia, ela falou, Júlio, eu acho que é muito carro para você. Eu falei, ué, tia, quem tá pagando sou eu. É até engraçado, depois eu conto essa história, mas o mercado imobiliário, cara, ele tem muito disso. Então é uma problemática, porque a gente só pensa no dinheiro. Eu me via muito, quando você está com um corretor, justamente por isso. Porque você falou uma coisa, eu lembrei aqui agora. Chegou uma época, quando eu era corretor, eu não tinha dinheiro para ir, não tinha dinheiro para almoçar, então esse cara era eu. Quando eu estava do lado do gerente, o cara vinha e falava isso para mim, era eu. Eu passei por isso. Teve uma época que um gerente de uma outra equipe me viu, eu fui atender um cliente uma vez, eu não tinha calça, não tinha camisa, eu fui de calça jeans normal e uma camiseta. E aí o meu gerente me chamou na chincha e falou, cara, dá pra você trabalhar assim, cara. O outro gerente viu aquilo, me chamou e falou, irmão, eu vi que você tá com dificuldade, eu comecei também assim tal, sei que não é fácil, eu vou trazer amanhã pra você, eu vou te dar uma calça. O cara me deu uma calça, um sapato e uma camisa. Olha. E aí foi isso que eu fui usando todo dia para trabalhar. Aí trocava a camisa e tal, e aí eu ia usando a calça. Então quando eu tava ali nessa posição de gestor, para mim não era número, para mim era gente. Eu sabe que eu bato muito nisso na questão do levantamento de necessidades, que é uma questão de entender a necessidade do outro. E ali quando eu estava conversando com aquele corretor, eu sentia o quê? Aquilo que ele estava me falando era eu há alguns anos. E para mim marcava muito, tanto que hoje, né, para quem me conhece há mais tempo sabe, eu vendo metodologia, eu vendo processo, eu vendo uma forma de encurtar o caminho que você está para chegar onde você precisa ali como corretor de imóveis. E essa metodologia ela surgiu bem nesse ponto. Por quê? Um dos corretores, 20 corretores na equipe, aquela doideira toda. Lembro até hoje disso, cara. Ele chegou, bateu na minha porta, falou, ele me chamava de chefe. Engraçado, porque eu era mais ou menos o quê? Chefe, posso falar com você? Pode, Rafa, entra aí e tal. Ele era um loirão de olho azul e ele tava com o olho, tipo, vermelhaço, sabe? Chorando mesmo. Entrou, então eu já olhei e falei, nossa, cara. Senta aí, Rafa, vamos conversar. Aí ele falou assim pra mim, cara, preciso te falar, eu preciso sair. Não aguento mais, tenho que sair e tal. Eu falei, por quê, velho? Pô, você tem, né, tudo pra ir, pra dar certo, você é um cara que faz as coisas certas e tal. Aguenta mais um pouco, cara. O resultado já vem, às vezes demora um pouco mesmo. Falei, cara, não dá mais. Eu já tô aguentando faz 3 meses sem vendas. Eu vou casar daqui a alguns meses, minha noiva tá no meu pé, eu já queimei todas as minhas reservas, eu não tenho mais como continuar. Nesse momento, eu pensei em segundos, milésimos de segundos, assim, até pensei com a emoção e não com a razão, e falei pra ele, cara, quero te propor uma coisa, e aí você se sinta à vontade para aceitar ou não. E eu vou colocar o meu emprego em risco aqui. É o seguinte, aí eu fiz uma proposta para ele, aí do nada, eu falei só, se eu passar com você agora, Rafa, pelos próximos, eu vou te fazer essa proposta, se você quiser ir embora, não tem como te segurar, mas você é um cara muito bom, um cara focado, e era, cara, eu tinha medo de perder o Rafa, porque eu falei, cara, esse cara é muito focado, esse cara é um cara que eu quero ter comigo no time, sabe? E aí eu falei assim, se eu passar os próximos 30 dias com você numa sala de reunião, para pegar na sua mão e te ensinar a vender, você fica. Ele falou, cara, mas você vai me ajudar mesmo? Porque eu vejo, você não tem tempo, você tem 20 corretores, como é que você vai largar toda a equipe? Eu falei, cara, eu tenho 20 corretores, mas o corretor mais comprometido que eu já conheci na minha vida é você. Eu não quero que você vá embora. Eu também tenho interesse, falei para ele assim na cara, eu tenho interesse em você. Se eu mando você, se eu deixo você embora, eu vou ter que passar a minha vida contratando outro, porque daqui a pouco vai outro, daqui a pouco vai outro, eu quero gente boa no negócio. E eu sei que para você ficar, você precisa de dinheiro no bolso. Então, assim, eu tô tomando uma decisão arriscada aqui, porque é contra a cultura da empresa. Sim. Quando a empresa vem passar aqui na sala de reunião, ensinando o cargo, toda empresa é manter 20. Que de 20, 3, 4 vendem e gera lucro para a unidade que eu era gerente e acabou, entendeu? Falei, não, cara, eu quero desenvolver você. Vamos junto? Vamos junto. Aí o cara acreditou em mim, passando 30 dias. E aí, cara, aquela sala de reunião, todo dia eu e ele que entrava. Resumindo a história, esse ponto,
30 dias depois ele faz 1.800.000 de vendas. Nossa! Foram 3 ou 4 imóveis que ele vendeu em um mês. Cara, a partir desse momento ele entendeu uma coisa que eu levei anos para entender. A venda de imóvel não é obra do acaso. Não. Venda de imóvel não é sorte. Venda de imóvel é processo. Quando ele entendeu isso, todos os meses ele passou a vender mais de R$1 milhão. Até que o mercado imobiliário, ele não é para amadores, né? Não. Chega a minha superintendente, fala, e ela chegou na minha unidade, eu falei, nossa, visita ilustre aqui na minha unidade? É, porque sua unidade está performando, a gente está percebendo algumas coisas, vou conversar com o Rafael. Chamou o Rafael para a sala. Rafa, você é um cara muito bom, vou te promover. E promover ele como gerente. Ele virou meu concorrente. Olha que foda. Por que hoje o mercado é o que é? O dono de imobiliária não quer ensinar o corretor dele? Por que você vê muitos donos de imobiliárias bem e a maioria dos corretores mal? Porque o dono de imobiliária não quer ensinar os corretores, porque se ensinar, eles viram imobiliária e eles viram concorrente para o próprio dono. Uhum. Quando eu vi isso, eu falei, aconteceu na minha frente, cara. Eu ensinei um cara, esse cara virou meu concorrente dentro da mesma imobiliária. Ele virou gestor ali. Lógico que ele veio conversar comigo antes, pediu a minha benção, né, cara, eu posso ir e tal, o que você vai achar? Eu falei, velho, eu quero que você voe, né? Eu não vou te segurar aqui, eu quero que você não vai ter nada contra mim. É uma empresa tomando essa decisão, eles querem você lá. Ele foi, e hoje, cara, né, a última vez que eu conversei com ele, ele tinha virado gestor da MRV, tipo, regional, cara, tava voando pra todo quanto é canto, tipo, pegaram um cargo muito legal na MRV. Que legal. E aí ele tocou o barco dele. Então, assim, nesse momento eu comecei a perceber que eu era professor, de novo, só que eu não podia ser professor e gestor, as duas coisas não são a mesma coisa. Uhum. E aí eu saí, pedi demissão, num dado momento lá, a cultura da empresa já não descia mais, toda reunião era corretor é burro, corretor é ladrão, então você tem que demitir, você tem que fazer isso, a cultura da empresa era muito assim. Eu como gestor e um cara que gosta de desenvolvimento humano, entrava por um lado e não saía pelo outro, ficava aqui, engasgado. Aí eu com aquele negócio, aquele cara, e dava nome, tá? Nome aos bois, aquele é burro, aquele é ladrão, aquele é isso, aquele é aquilo. Quando eu sentava com o burro ou ladrão na minha frente, aquilo tava aqui, cara. Eu, coitado, tá tentando vender para comer, tá tentando vender para e tá sendo taxado pela diretoria de burro, de ladrão, sabe? Então isso para mim começou a não descer mais. Eu chamei minha mulher, falei, Tati, pedi demissão. Aí eu larguei meu cargo, larguei salário, larguei 20 corretores, larguei processo que eu tinha desenvolvido, larguei a agência que eu era dono, tomava conta da agência, e aí eu fui virar autônomo com a minha esposa. Nesse momento, começamos a seguir uma nova jornada, 2 corretores autônomos no mercado. Isso foi quando? Que ano? Eu acho que lá em 2014 ou 15, mais ou menos essa data Ok. aí, eu tomei essa decisão e eu saí do mercado imobiliário de forma trabalhando para os outros, né? Uhum. Aí foi o momento que eu fui lá e abri a imobiliária minha e a gente começou um novo processo como daí proprietário da nossa empresa. Legal. E como é que foi esse momento novo da empresa? Agora você está com a sua mulher, ela atuava no mercado imobiliário? Atuava, e é uma coisa interessante, cara. A minha esposa trabalhava na mesma imobiliária. Olha que Na legal. mesma. Só que eu era gestor de uma unidade, ela era corretora de uma outra. Então ela tinha um gestor dela. Nessa época que eu tomei a decisão de sair, ela já tinha saído. Porque ela estava em depressão. Fazia 1 ano que ela não vendia nada. 1 ano? Meu Deus. 365 dias. Meu Deus. Sem vender. Então o salário que eu ganhava como gestor era para tentar cobrir as contas da casa. Meu filho tinha 3 meses de vida, eu deixava ele na escola de manhã e pegava à noite. Nossa. Então começou a ficar uma doideira e quase que eu separei nessa época. Quase que não deu mais. Domingo, feriado, tinha que fazer plantão, Sim. tinha que estar junto com o corretor, tinha que... Por quê? Porque ela também não estava conseguindo, porque o gestor dela não era o professor, não dava para ser, a cultura da empresa, aquela coisa toda, e ela estava 1 ano sem vender, velho. E é uma pessoa que era muito boa, ela trabalhou 15 anos em São Paulo. Então ela sabia fazer, só que ela não tinha ninguém para poder pegar na mão dela e ajudar ela. Nesse momento, eu pedi demissão, saí, e aí você ia começar a perguntar a minha jornada como empreendedor. É, exatamente. Como Então, a gente deu a mão e chorou junto. Aí tava fudido. Entendeu? Eu
Larguei meu cargo, ela saiu dela, falei, e agora, o que a gente faz com um filho de 3 meses? Cara, é importante falar, é legal quando a gente compartilha as nossas histórias no mercado imobiliário, porque é uma novela que ninguém vê, né? Então, tipo, a gente hoje está tendo a oportunidade de conversar com muita gente, né? E principalmente corretores de imóveis, que, cara, eu também sofri muito no mercado imobiliário. Então, eu trabalhava na área técnica da NET, eu sempre trabalhei com vendas, e aí eu fui trabalhar na área técnica da NET, fui puxar cabo mesmo, entendeu? E aí recebi uma proposta, olha como eu entrei no mercado imobiliário, eu recebi uma proposta para entrar na Coca-Cola, passei no primeiro processo, a Coca-Cola no segundo processo de entrevista cancelou o processo, aí eu falei, nossa, e agora? Já tinha saído da empresa, e aí um amigo meu, o Robson, que é meu amigo até hoje, era amigo de escola, que trabalhava no administrativo da Biara e virou corretor lá, me chamou para entrar no mercado. E aí, cara, eu tinha uma reservinha e falei para ele, cara, o que é ruim do mercado imobiliário? Porque eu já ouvia falar do mercado. E, cara, eu passei um grande veneno. Até de acabar minha reserva, porque eu tava 3 meses sem vender, minha reserva no over. Na época, no meu primeiro casamento, tipo, ela ganhava muito pouco, entende? Eu fiquei um ano, cara, a gente ficou um ano sem comprar roupa, sem comprar tênis, porque não tinha condição. E aí chegou um momento que eu não tinha mais como pagar a condução. E aí um dia eu cheguei e fiz uma oração, falei para Deus, falei, Deus, é o seguinte, se o seu propósito comigo tá dentro desse mercado, me dá um sinal. Quando eu cheguei no plantão, cara, a minha gerente me chamou no estacionamento, falou assim, ó, eu não costumo fazer isso, mas eu vou te dar a condução do mês para você trabalhar. Quando ela falou aquilo, eu não me senti humilhado. Eu entendi que aquilo era um sinal de Deus para mim. E eu continuei na profissão. Só que tem um fator aí também, que nesse movimento de fé que a gente tem, independente da religião, sei que Deus ele age de forma correta. E naquele momento de 3 meses de mercado imobiliário, eu não tinha nem dado entrada no meu estágio ainda. Eu tava clandestino na profissão. Então, tipo, exato, tinha um monte de gente que era clandestina. Então, assim, se eu fizesse uma venda, colocava no nome de alguém, de um laranja ali. 50, né? Só por pressão nova. Ou você pagava um imposto pro cara ali, dependendo da comissão. Então, era tudo os acordos. E, cara, incrível. Quando eu tirei meu Cresce Estágio, que eu fui lá na escola, fiz a inscrição, tudo, e fiz acho que as 2 primeiras provas, cara, foi 10 dias, assim, coisa de 10 dias para mim fazer minha primeira venda. Eu tava indo para Santos no meeting da Gafisa e um cliente de rua, de prospecção de rua, me ligou querendo comprar um produto no bairro que eu moro hoje. E cara, e assim, aí você vê que como Deus age de forma correta. Mas a gente sofre muito no mercado imobiliário porque não tem, as grandes empresas hoje não se preocupam em dar um treinamento. Olha a sua experiência com o Rafael. Cara, o fato de você pegar na mão de uma pessoa e ensinar, entende? É super importante. E uma coisa que a gente fala muito hoje aqui, olhando um pouco mais de cima no mercado imobiliário, é que eu tive imobiliária, tive que refazer todos os meus processos, porque eu era sócio, desfiz a sociedade e tive que me reinventar. E aí foi que você chegou na mentoria, né? Você me mentora até hoje. E uma coisa que eu tenho percepção, cara, muitos donos de imobiliária, e aí pode ser até polêmico o que eu vou falar, mas muitos donos de imobiliária é concorrente dos seus próprios corretores. Nossa. Porque eles não têm gestão. Uma coisa é você ser corretor, outra coisa é você ser dono de imobiliária que faz gestão. E eu tenho amigos hoje que trabalham em imobiliária e tomando o café da tarde eles me falam, pô, fulano de tal, tipo, que é dono da imobiliária, às vezes negocia com o cliente, meu contrato fica para trás. Por quê? Porque, na verdade, muita gente não é dono de imobiliária. É corretor que montou uma imobiliária. Frustrado. Exato. Ou, às vezes não frustrado, mas ele é corretor que montou uma imobiliária e a própria equipe dele concorre com ele, cara. Porque ele não parou de vender. Ele não cuida de pessoas. E a importância de cuidar de pessoas hoje é essencial, cara. Principalmente nesse mercado. Quantos corretores hoje
na sua época e na minha época. Quantos corretores poderiam estar hoje no mercado imobiliário mudando a vida de pessoas, transformando a vida de famílias? E, cara, saíram da profissão porque ficaram 3 meses sem vender. Numa empresa grande, desistiram do mercado e tá aí, não sei fazendo o que da vida. Não consegue mudar a sua própria vida, né? Entende? Então, assim, uma das coisas que eu acho legal também, que é essa questão de você hoje ser professor, uma coisa que eu aprecio muito também é que, cara, a gente precisa mudar essa realidade do mercado, sabe? E eu tô muito focado nessa missão hoje também. E tá aqui, é uma forma também de mudar essa realidade do mercado. Então, Rica, pô, parabéns por você estar aí hoje dando aula, 1.400 alunos que você tem? 1.400 alunos, e, cara, eu queria que você compartilhasse nessa sua experiência, assim, de tanto tempo de mercado, tipo uma situação inusitada, assim, uma ou duas situações inusitadas que você viveu no mercado imobiliário, assim, que foi engraçado, assim. Conta pra gente, você tem alguma história, assim? Cara, uma vez o meu cliente morreu. Ai, me conta essa história. É sacanagem de rir, né, velho? Na bancada, você não pode ficar rindo, o cara morreu, né? Não, brincadeiras à parte, foi séria a parada, velho. Só que assim, eu rio hoje, né, porque é meio estranho se falar o cliente morreu, né? E eu rio porque eu passei, mas na época quase que morri junto com ele, porque foi um desespero. Eu tava naquelas épocas de corretor, você tá ali começando, trabalhando, você tocou num ponto muito chave, assim. Eu tava trabalhando numa imobiliária e a dona concorria comigo. Então eu tava trabalhando nessa imobiliária e tal, e aí eu lembro que eu tava iniciando, aí eu falei para ela, olha, fulana, eu tô atendendo um cliente aqui, né, e eu queria saber se você pode me ajudar, se você pode ir comigo. Então falando com a dona da imobiliária, uma imobiliária pequena, e ela falou assim, pô, cara, não, vai lá, visita lá tal, e eu falei assim, mas e se eu fechar a venda? Dela deu risada, sabe, de mim, e falou assim, nossa, muito juvenil mesmo, né, cara, não é assim que acontece, você não vai lá e fecha uma venda, entendeu? Então você vai lá e você visita com o cara, tipo, o que ela tava fazendo comigo naquele momento? Vai lá, gasta sua gasolina, seu tempo, seu dinheiro, se evoluir, você me chama, entendeu? E aí eu, né, calça branca, cabaço de mercado, eu falei, bom, eu vou lá então. Tá bom, beleza. Aí eu fui, mandei mensagem pra minha mãe corretora em outra cidade, em São Roque, nessa que eu moro em Sorocaba. Mandei mensagem pra ela, falei, mãe, ó, vou atender um cliente e tal. Né, eu tava um pouco fora do mercado, porque eu tinha voltado pra biologia, teve um momento aí que eu precisei voltar, né, pra biologia. Aí eu tava um pouco fora, falei, meu, o que eu faço, né? Você tem uma experiência, aí já tá um tempo de jornada, tem alguma orientação pra me dar? Aí ela falou algumas coisas que tinha que fazer, mandou umas ficha de proposta para mim por e-mail já ali e tal. Falou, ó, se acontecer de pegar a proposta, você já pode usar essa aqui mesmo, que eu uso aqui e tal. Eu falei, beleza. E aí eu fui, né? E fui com uma convicção que eu ia vender, né, cara? Uma casa de 550 mil, num bairro lá e tal. E aí eu peguei o cliente, encontrei com ele lá, cheguei a abrir a casa toda, eu apresentei a casa e o cliente que eu ia vender. Nossa, essa casa que eu vou vender, já fiz o cálculo da comissão, 550 mil, 30 mil, fica tantos por cento. Normal, né? É automático. Não, já fui com maior vontade, assim. Quando eu fui falar com a dona da imobiliária, também tava com essa vontade. Eu falei, nossa, porque vai ser 30 mil, tal, sei lá. E ela, tipo, muito juvenil, né? Não, total. E aí eu peguei o cliente, fui lá e apresentei a casa para ele. Voltei da visita, né? Aí, alguns momentos depois lá, algum tempo depois, ele falou, cara, vou ficar com a casa. Nossa, liguei pra minha mãe na hora. Mãe, o cara falou que vai ficar com a casa e tal, não sei o que eu faço. Aí, o que a gente fez? Ela mandou a proposta lá e tal, eu assinei, aí cheguei pra dona imobiliária e falei, olha, tá aqui, ó, a venda tá feita. Dela olhou assim pra mim, com raiva de mim, velho, com raiva. Que loucura, porque né? ela não acreditou na história, e ela só ia se evoluísse, só que evoluiu antes dela. Não precisei dela. Mesmo sem saber muito bem o que eu estava fazendo, eu fui lá e fui fazendo. E aí a coisa ela foi evoluindo. E aí eu fechei. Uma ajuda da minha mãe por telefone, fui lá, fechei a venda e beleza. Cara, eu fiz, né? E já tava, sei lá, muito tempo sem conseguir vender.
as contas já daquele jeito, cartão de crédito estourado, parcela acumulada. Então, assim, daquele jeito que a gente sabe como é que é. Você vivendo um dia após o outro ali. Uhum. E aí chegou lá o momento que a gente foi, assinou, fez o contrato e tudo mais. Aí, cara, eu já comemorando e tal. Eu tava feliz da vida. Eu falei, nossa, né? Tinha a parte da imobiliária, mas 550 mil, deu 30 e poucos mil lá de comissão. Minha parte, não lembro exatamente quanto era, mas a minha parte ia resolver minha vida, entendeu? Uhum. Foi, putz, cara, legal, maravilha. Eu tava lá, eu lembro que na hora do almoço, e era na hora do almoço, cara, e lá em Sorocaba passa a TV Tem, que é uma filiada da Globo, né? Sim. Aí eu tava lá, tal, comendo no restaurante, né? E aí toca a TV Tem, passando o jornal, e eu olhando pro jornal, comendo, tal, daqui a pouco. Aí daqui a pouco o plantão lá de notícias, porque é assassinado em alumínio, um policial, blá, 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 blá. Falou todo o... Daí eu, tipo, olhei de novo, falei, não é possível. Cara, até hoje me arrepia, porque, tipo, é começando pro ralo, tá ligado? Não é possível, velho. Não, deixa eu olhar de novo. Aí vai lá falando da notícia e tal. Falei, velho. E era seu cliente. Acabou de comprar casa. Não, cara, não tá acontecendo isso comigo. Mataram o cara. Meu Deus, cara. Ele era policial militar, morava na cidade de Alumínio, então ele vendeu uma casa em alumínio, os bandidos acharam que ele estava com o dinheiro da casa na casa dele, invadiram a casa dele para pegar o dinheiro, obviamente que não tinha dinheiro, porque quem que vende dinheiro e bota embaixo do colchão, né? Muito difícil. Aí souberam que ele tinha vendido a casa, ia mudar para Sorocaba, para lá para Sorocaba, e aí entraram e houve troca de tiro e mataram o cara, velho. Que loucura. E aquilo lá, pra mim, tipo, eu tava numa dualidade emocional. Tipo, eu tava já meses sem conseguir pagar minhas contas, isso aqui ia resolver meu problema. E aí no outro, porra, coitado, mataram um cara, sabe? Eu não sei se eu chorava por mataram uma pessoa, se chorava porque acabou minha comissão. E ele, meu, era muito dinheiro pra mim. Era o dinheiro da minha vida, sabe? Cara, mataram meu cliente, né? Nossa. É triste, mas assim, eu entendo um pouco você, porque Exato. Você tá apertado, faz uma venda, o seu cliente mata o seu cliente. Cara, era a venda da minha vida, saca? Boa sorte, hein? Cara, era a venda, ia resolver os problemas. Eu não sei, eu tinha tantos problemas que eu não sei nem te pontuar qual que era. Uhum. Mas eu já vi meu carro indo embora no caminhão de guincho, porque eu trazei parcela, sabe? Então, eu já tinha passado por vários problemas, eu só tava em mais um deles, entendeu? Aquela comissão, cara, resolveu minha vida. E aí, putz, mataram o cara e aí aconteceu isso. É até triste. Acho que a energia da sua gestora foi tão forte que mataram o cara, que ela não torcia por você, né? É verdade, ela tava com uma uruca mesmo, cara. Nossa. Não, ela ficou com raiva, não é que ela não torcia por mim, ela tava com raiva do que tinha acontecido. Porque, cara, eu tinha entrado novo na imobiliária, não tinha muita noção, não sabia nada sobre negociação, sobre vendas, e ela me falou, né? Então eu falei, ó, tô te falando aqui que não vai acontecer, não é assim, de repente eu vou lá e vou contradizer ela. Falei assim, ó, você falou que eu não ia vender, tá aqui, vendi, contrato assinado. Então, ela tinha uma energia pesada mesmo. E aquilo lá, eu não sei, né? Enfim, depende do que cada um acredita, mas foi complicado. Foi complicado, eu perdi a venda e o cliente morreu. Essa é uma história triste que você viveu, né? É. E aquela história, Rica, que você viveu no mercado que foi um case para você, assim, uma venda que você fez, que a sua condução foi incrível, que a sua entrega foi maior do que você esperava, assim, sabe? Eu queria que você compartilhasse uma história de sucesso, assim, dentro do mercado imobiliário. Eu não era corretor nessa época, eu já era gestor, mas para mim marcou muito pela condução de todo o negócio. Porque eu sempre fui um cara que, por conta dessas minhas inseguranças, né, de pai, aquela coisa toda, eu sempre me comparei muito com os outros, né? Uhum. Então, eu desde pequeno, eu sempre tentei aparentar ser mais velho do que eu era. Então, isso sempre. Tanto que eu casei com a minha esposa, e a gente até hoje dá risada disso, porque ela fala para as pessoas isso, né? Ela é 11 anos mais velha do que eu. Eu tenho 36, ela tem 47. Não. Eu tenho 33. Ela tem 44. Uhum. Então, ela é 11 anos mais velha do que eu. Quando a gente começou a namorar, eu não fui olhar o Facebook dela, eu fui olhar o LinkedIn dela. Boa estratégia. Eu fui olhar, lógico, eu vou casar, vou virar sócio de uma pessoa para sempre,
eu preciso estar com uma mulher fora do meu lado. Então eu fui lá olhar o currículo dela, velho. Né? A mulher fala 3 idiomas, advogada, trabalha em São Paulo, Red Hunter, cara, puta no currículo. Nossa, é ela. Eu vou investir minha energia nela. Porque pra mim sempre foi assim, cara. Quando eu tava na balada, eu não tava na balada me divertindo, eu tava trabalhando com segurança ganhando 50 conto por noite. Eu sempre tava, enquanto os meus amigos da minha idade estavam se divertindo, eu tava arrumando um jeito de trabalhar. Então eu sempre fui um cara que, pra minha idade, eu nunca curtia a galera da minha idade. Quando eu fui casado uma vez também, a minha segunda esposa. A minha primeira esposa tinha a mesma idade que eu. Cara, a gente terminou, porque eu não conseguia. Simplesmente não conseguia trocar ideia, não tava no flow diferente. Aí quando eu casei, que fui casar com a Tati, eu falei, cara, eu não posso errar. Eu preciso achar uma pessoa que vai ser parceira comigo pro resto da vida. E eu tô com uma cabeça agora que eu preciso crescer de todo jeito. Sem pisar na cabeça de ninguém, mas preciso de uma pessoa que dê a mão comigo e fala, vamos junto. Eu não preciso de uma âncora, eu preciso de um balão na minha vida. Uma pessoa que me leve pra cima. Aí eu casei com ela, a gente casou e tal, e aí todos os negócios que a gente tem 3 empresas, e a gente é sócio, obviamente, em todas na vida. A gente tem um filho também, a gente é sócio também na criação do filho. Então a gente, quando eu optei por isso, por encontrar uma pessoa, escolher a dedo, até viu esse de um podcast, acho que foi do Thiago Brunet, ele falando sobre isso. Cara, tem gente que escolhe muito bem o seguro do carro, tem gente que escolhe muito bem a parcela, não sei o que lá. E o cara não tem a capacidade de olhar a esposa que ele vai casar. Cara, eu não tinha ouvido isso antes, mas eu senti orgulho, porque eu fui esse cara. Eu fui lá estudar com quem ia casar. Eu analisei a esposa e falei assim, a gente vai casar pro resto da vida? Então eu preciso saber quem tá entrando comigo. E você precisa saber quem sou eu. Sim. E tanto que com a gente nunca teve segredo, sabe? Ela sabe todas as minhas cagadas, eu sei das delas, eu sei tudo aberto, assim, a gente conversa muito sobre isso. Legal. Porque foi uma pessoa que eu decidi casar para não ter um negócio, mas ter todos os negócios com ela. Até o fim da vida. Então isso foi uma estratégia que eu adotei lá, porque eu não podia perder tempo com isso. Vou resolver, tô aqui procurando alguém para casar tal, beleza, resolvi, acabou, cara. Não tem que ficar outro dia indo pra balada, gastando grana. Eu não quero isso, eu quero focar na minha carreira. Casei, resolvi esse problema. Então eu sempre fui uma pessoa que eu busquei gente que estava na minha frente. E, falando da venda, que tudo isso tem a ver agora com o contexto, uma vez eu como gestor ali, eu negociando uma venda, e era um cara aqui de São Paulo, que estava vendendo um imóvel ali perto da Paulista, não sei exatamente qual que é o bairro que estava ali, estava vendendo um imóvel de 1,5 milhão, e ele queria, quando ele comprasse, né, quando ele vendesse, ele ia comprar uma casa do interior, um sítio, na verdade, então ia ser mais ou menos uma coisa pela outra, vendia um imóvel de 1,5 milhão, comprava um sítio de 1,5 milhão. Eu estava ensinando, eu ensinei o Rafa sobre a metodologia? Sim. Beleza. Quando eu ensinei o Rafa, ele começou a voar e tal, ele voou e foi embora. Minha superintendente levou, ele voou mesmo, né? Foi. Aí eu precisava achar outro cobaia. Eu falei, cara, preciso achar outra pessoa. Até para saber se eu sei ensinar. Então aquilo para mim também virou uma motivação. Pô, legal. De repente eu ensinei isso para ele, mas ele já era bom e ele foi embora. Aí o Luiz levantou, né? Um momento lá, ele era cabeludo, roqueiro, como que fala? Não era extrovertido, ele era introvertido. Então era um cara que você olhava e falava assim, esse cara não vai dar certo nas vendas. A gente tem muito isso de julgar, né? Tem. Bate o olho e fala assim, esse cara vai dar certo, esse cara não vai dar certo. Por quê? Porque eu acho. Então esse cara não era um cara que a gente via num time comercial que ia dar certo. Porque quem que é o cara que dá certo? É o cara que fala pra cacete, o cara ladainha, sabe, Gary. Esse cara aí, pra mim, é o pior. Mas enfim, o Luiz, ele não tinha time comercial. Ele era roqueiro de uma banda e trabalhava como corretor ali. Olha. E aí, cara, ele chegou pra mim e falou, pô, chefe, tá show, chefe. E aí ele perguntou, pô, chefe, você pode me ensinar aquilo que você ensinou pro Rafael? Eu falei, pô, cara, posso, né? E aí a gente também fez o mesmo processo, e o Luiz ainda ele teve um resultado muito mais expressivo. Ele aprendeu a fazer o processo, e aí ele chegou a ser campeão de vendas da imobiliária inteira. Ele fez 4 milhões em um mês. 4 milhões em um mês? Uau! Só que isso não foi uma única forma isolada. Isso começou a acontecer algumas vezes. O cara começou a aprender a fazer muito dinheiro. E aí, eu lembro que no começo, eu falei que a venda de um imóvel ela não é obra do acaso, ela não é sorte. Tem muito corretor que vive aí na sorte, né? Se der tudo certo, esse mês eu faço uma vendinha. Na verdade, quem vive assim é porque não entende do processo das vendas. O Luiz, porque ele se deu tão bem, eu faço sempre esse comparativo porque foram os meus cases iniciais ali. Os dois eram engenheiros, eu não sabia disso, né? Fui depois avaliando isso com o tempo. Engenheiro é gente de processo. Então, quando eu cheguei lá para eles e eu comecei a ensinar o processo, os caras foram fiéis no processo.
E aí eles conseguiram ter resultados fora da curva. Hoje, como eu falei, tem mais de 1.400 alunos, então eu já ensinei muitas vezes esses processos, inclusive a minha esposa, que estava um ano sem vender, eu ensinei o processo para ela e até hoje ela vende. Ela é corretora até hoje, ela vive disso e ela destravou. Quando eu ensinei o processo para ela, 20 dias depois ela fez 20 pau e ela estava um ano sem vender. 20 pau, 20 mil reais em comissão, 20 dias depois, 30 dias depois, alguma coisa assim, depois de um ano passando por uma seca. Então comecei a ensinar processo, né? Comecei a focar muito no processo. E aí, contando a história, né? É o seguinte, nessa época com o Luiz, e aí por isso estou entrando no Luiz, ele trouxe um cliente, que era esse cara de São Paulo, que tinha um apartamento, né? Perto da Paulista, e de 1,5 milhão, e ele queria mudar para o interior. Qual que é o grande ponto do mercado quando acontece isso? Ah, o cara ainda vai vender o apartamento dele lá em São Paulo, deixa quieto, né? Não vou nem atender. Quando ele ia até vender, a gente atende. O Luiz, ele entendeu o processo. Ele fez o levantamento de necessidades com esse cara. Ele fechou exclusividade no atendimento com esse cara. A gente começou a atender junto esse cara. E aí, 15 dias, 20 dias depois, a gente fechou a venda de 3 milhões. Essa venda, para mim, eu considero um marco. Por quê? Porque eu fiz toda a negociação, né? Então o Luiz não estava preparado ainda, eu fiz toda a negociação com o cliente. Entendi. Quando eu conheci esse cliente pessoalmente, ele não acreditava que eu era eu, porque era sempre por negociação. Eu fechei comissão com ele. Eu fechei comissão, inclusive, que o mercado não estava acostumado a fechar. A gente, depois que a gente desenvolveu esse processo, eu digo a gente porque eu e minha esposa, a gente foi desenvolvendo junto. Eu comecei o processo, depois a gente foi validando muito junto, foi melhorando muito junto. Depois que a gente aprendeu isso, a gente não fechava mais 6% de comissão, era 6%, era 7%, era 8%, era 10% de comissão. Então, nesse período aí com o Luiz, foi onde eu, particularmente, conduzi uma venda, que na época tinha sido minha maior, né, 3 milhões. Eu conduzi a venda com esse proprietário que tinha um imóvel em São Paulo, ali próximo da Avenida Paulista, e ele queria comprar um sítio no interior, que eu não lembro exatamente a cidade, era acho que Boituva, não era em Sorocaba, era outro interior, né, mas pro interior. E aí eu fui conduzindo isso com ele, então o Luiz ia fazendo a parte mais operacional e eu ia conduzindo a negociação, porque o Luiz ainda não estava pronto para conduzir a negociação. E aí, por que eu falo, né, que essa história para mim é uma história que marcou, é uma história muito legal, que até me faz ter orgulho, né, do caminho que eu estou seguindo. Porque quando me conheceu pessoalmente, o proprietário, que a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ali, já estava fechada praticamente a negociação, ele só queria ter certeza do imóvel e tudo mais, então a gente fez a visita no imóvel, depois levamos o outro casal lá conhecer o imóvel dele. O que aconteceu nesse momento é que ele se assustou comigo. Ele olhou para mim e falou, cara, não é possível que você conduziu uma venda de 3 milhões desse jeito e ainda me fez aceitar pagar para você 6% de comissão. Eu falei, por quê, cara? Porque você é muito novo, velho. Eu achava que você estava falando com um cara de 50 anos no telefone. Eu, tipo, ó, você tá me tirando. Ele falou, não é querendo ofender, cara. É porque você conduziu de um jeito que eu não tive medo, eu não tive dúvida. Eu fui acreditando no que você estava falando e as coisas foram fechando e deu certo. Naquele momento foi muito legal, o nome desse cara era Guilherme, e o filho dele chamava Ricardo. Olha. E meu nome é Ricardo e meu filho chama Guilherme. Caramba! Cara, deu uma puta conexão legal e a gente, depois disso, a gente marcou jantar, ele me trouxe pra empresa dele, eu conheci a empresa em São Paulo. Ele me levou no evento do Flávio Augusto, sabe o Flávio Augusto? Geração de Valor. Ele era a mulher dele era... Cara, era uma grandona, tipo, vice-presidente de alguma unidade lá do Flávio Augusto. Então, ele tinha essa conexão com o Flávio. Então, eu sentei lá no Powerhouse do lado, tive a oportunidade de conhecer o Flávio pessoalmente. Que legal. Gerou uma conexão muito grande. E esse cara, ele foi o responsável por me fazer pedir demissão da empresa que eu estava trabalhando. Olha. Então, lembra que eu falei que eu pedi demissão e fui trabalhar com a minha esposa? Lembro. Pois é, esse cara foi responsável. Porque a gente passou várias madrugadas conversando e ele trocando ideia. E eu, cara, eu não tô feliz por causa disso, tal. Então, a gente foi criar uma relação de amizade. E ele falou pra mim, ele falou, cara, você precisa sair dessa imobiliária. E foi a imobiliária que ele comprou a casa, tá? Você precisa sair dessa imobiliária. Eu, por quê, velho? Ele falou, porque você é águia. E águia não pode andar junto com a águia, porque vocês vão se bicar. O dono da imobiliária não quer que você cresça. Você precisa sair, e você precisa construir seu próprio ninho, e você precisa seguir o seu caminho.
E ali ele foi me dando substrato para eu criar coragem, para eu chegar e pedir demissão no momento que eu tive oportunidade. Então, isso eu conto com uma história de sucesso para mim, não pelo volume das vendas, porque tem corretor que faz venda muito maior que isso, você provavelmente já deve ter feito. Não é pelo sucesso em relação a volume de vendas e o valor, mas foi por eu ter tido ali, eu quebrei na barreira interna uma questão da idade, que para mim sempre foi um problema no mercado, porque eu sempre fui o cara mais novo do rolê, era eu sempre. Nasci no interior de São Paulo, São Roque. Conhece São Roque? Conheço. Nasci lá, tive minha infância inteira lá, uma cidade muito pequena, só que ao mesmo tempo uma cidade muito lotada, por ser perto ali de São Paulo, o eixo, né? São Paulo, Campinas e tudo. Então fui criado ali, mãe solteira, 3 filhos, então sempre fui criado para dentro do portão. Minha mãe sempre fez questão aí de manter os filhos tudo embaixo da asa da galinha, sabe? Uhum. Então sempre cuidando tudo ali perto e tal, e a gente foi crescendo naquela cidade. Sou do interior, nasci em sítio, mato, aos poucos fui me envolvendo com essa questão da natureza, e aí, uma informação que talvez você não saiba, eu fui fazer biologia. Caramba, essa eu não sabia. Essa é nova. O mercado imobiliário para biologia, você vai ver que os pontos, eles... Tudo a ver. Eles não... Ó, interessante, porque hoje eu desenvolvo gente, né, trabalho com desenvolvimento humano e tal, depois as coisas que se conectam, porque muita coisa que eu aprendi lá atrás sobre biologia, hoje eu uso muito em palestra, em desenvolvimento de gente e tudo mais. Mas nessa época, cara, eu tava entrando, né, eu passei a minha infância inteira em São Roque, sítio, interior, sem muita perspectiva de vida. Sempre fui um cara ambicioso, então desde pequeno sempre quis fazer alguma coisa a mais. Eu não queria ter que passar a minha vida em São Roque, nada contra, mas atrás de um balcão de uma loja. Então, na minha adolescência, eu tive algumas oportunidades de trabalho, de emprego ali, e eu me vi ali atrás de balcão de loja. Eu me vi atrás ali, eu já fui motoboy, já fui entregar marmitex, eu já trabalhei em estacionamento de prédio. Então, assim, na cidade, eu não via muita perspectiva de crescimento, né? Então, desde pequenininho, eu já começava a pensar, cara, como é que eu vou trabalhar? E a minha mãe ali, mãe de 3 filhos, solteira e tal, ela também sempre foi uma empreendedora, corretora de imóveis até hoje, então tem mais de 10 anos aí também na profissão. Que legal. E eu que levei ela para a profissão, depois mais para frente, a hora que eu entrar no mercado imobiliário, eu conto essa conexão. Legal. Mas a minha mãe, corretora de imóveis até hoje, sempre empreendedora, e aí eu comecei a perguntar algumas coisas para ela, e eu comecei a querer empreender quando pequeno. E aí eu me lembro de eu pedir para ela fazer coxinha para mim, e aí eu com um amigo ali, eu ia batendo de porta em porta e vendendo coxinha. Então, já vim de coxinha, de porta em porta, já fui trabalhar no camelô, vender CDs na época das piratarias. Da pirataria. Não façam isso em casa. É importante essa parte. Fazer uns disclaimer, né? No meio assim da gravação, não faça isso tipo de coisa. Talvez eu vá dar algumas dicas aqui que não é para as pessoas fazerem. A gente tem que fazer. Então eu já vendi coxinha de porta em porta, já vendi CD no camelô, eu trabalhei com frentista em posto de gasolina. E aí, a minha conexão com a biologia, quando eu começo a ir querer ir para a biologia, é porque eu volto uma conexão com um primo que fazia muito tempo que eu não conversava. E aí, esse primo mais velho, então a referência também, né, de uma pessoa mais velha na família, eu começo a fazer biologia. E aí, eu fazendo biologia, venho trabalhar em São Paulo, no Instituto Butantan, para fazer análise de células, de micro-organismos, serpentes, animais peçonhentos. Olha que doideira, né? E isso aí foi acontecendo, cara, justamente olha como que são as coisas. Hoje eu sou formado em programação neurolinguística, minha parada é gente, minha parada é desenvolvimento humano, de cérebro e tudo mais. E hoje, para mim, muita coisa faz sentido no meu histórico de vida olhando de fora, porque antigamente não fazia sentido. Então, minha infância, ela foi uma infância legal em algumas partes, mas muito complicadas em outras partes. Primeiro, eu tenho uma condição que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Difícil para mim algumas coisas. O aprendizado para mim tem que ser muito legal, eu tenho que estar muito envolvido, porque senão, cara, eu desapego. Eu repeti 3 vezes a 5ª série, velho. Eu não queria aprender matemática. Caramba. Matemática era uma parada para mim que fala, não, isso aqui é uma merda, cara, não quero aprender, não vou usar isso aqui. E aí eu não aprendia, e eu fiquei 3 vezes na 5ª série para ver se eu aprendi o raio da matemática. Até hoje não sei, não sei fazer conta. E aí trabalha com comissão e tal. Enfim, sempre tem alguém melhor que você.
Mas aí, cara, como eu tô falando, né, foi muito legal e hoje eu consigo ver várias coisas da minha infância que marcaram hoje o profissional que eu me tornei, mas por conta de problemas na infância. Uma coisa que me marcou muito, me marca muito, eu descobri depois de 2 anos de terapia, é a questão do propósito. O propósito é muito relacionado com a dor, sua maior dor, seu maior problema, quando você descobre isso, vira seu maior propósito. E o meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos de idade. Então pensa, uma criança, eu tenho um filho de 7 anos, eu consigo olhar para ele e consigo ver que ele tem consciência do mundo. Hoje, se eu for embora, o moleque vai quebrar na vida. Tipo, vai ser a pior coisa para ele. Uhum. Isso aconteceu comigo. 4 anos de idade, um dia eu abri a porta e falei, pai, cadê meu pai? Cadê meu pai? E minha mãe, eu lembro dela chorando, tentando explicar para mim que meu pai tinha ido embora. E nunca mais vai voltar. Cara, isso para mim foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Isso me persegue até hoje. Isso é uma coisa que aqui dentro sempre falta alguma coisa. Tanto que a minha conexão com Deus ela aconteceu depois de 33 anos de vida. Porque, para mim, Deus, figura paterna, são basicamente coisas semelhantes. Uhum. Então, isso aqui para mim, quando eu descobri que meu pai foi embora, a culpa era minha, na minha cabeça, eu desenvolvi uma série de problemas psicossomáticos. Você se culpou pela morte do seu pai? Pela morte não, pela ida embora. Pela Ele ida. morreu, ele foi embora. Sacou? Me Entendi. abandonou. Entendi. Eu culpei que o problema, na minha cabeça, era eu. É Ele você. tinha ido embora por minha causa. Entendi. Então, na escola, cara, piorei absurdo. Então, eu brinquei, né, como sabia a matemática, mas isso também tinha uma questão muito ligada ali. Não conseguia prestar atenção na escola, porque, porra, chegar em casa, meu pai não estava lá. Todo mundo tinha pai.